São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Porém, São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele, mas, com o auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. A vida de São Francisco. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Fundação da Ordem dos Frades Menores. Francisco começou a anunciar a verdade, no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 discípulos que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que, desde os apóstolos até hoje, não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testamento: aqueles que vinham abraçar esta vida, distribuíam aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem, a nova ordem religiosa de São Francisco de Assis. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela foram a Roma apresentá-la ao Sumo Pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja da Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida o Papa impôs a eles o corte dos cabelos, e lhes enviou em missão de pregarem a penitência. São Francisco de Assis, um exemplo de vida. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, respondia que ela deriva da pureza do coração e da constância na oração. A santidade de São Francisco de Assis lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem, filha do conde de Sasso Rosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que o ouviu pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia assim a ordem segunda dos franciscanos, a das Clarissas. Depois, Inês, irmã de Clara, a seguia no claustro. Mais tarde uma terceira, Beatriz, se juntou a elas. Sabedoria divina. Certa vez, São Francisco de Assis, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupas sobre a neve. Outra vez, num momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre espinhos para não pecar e vencer suas inclinações carnais. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que ante os olhos de Deus o homem vale pelo que é e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, São Francisco de Assis apenas chegou a receber o diaconato. Detestava de todo o coração o exibicionismo. Uma vez contaram-lhe que um dos irmãos amava tanto o silêncio que até quando ia se confessar fazia-o por sinais. São Francisco respondeu desgostoso: isso não procede do Espírito de Deus, mas sim do demônio, é uma tentação e não um ato de virtude. São Francisco de Assis e os animais. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida deste santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação, e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no jardim do Éden. Os estigmas de São Francisco de Assis. 2 anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne.
Na figura de um serafim de 6 asas apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado que, depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejara assemelhar-se a ele, obteve mais este traço de similitude com o Divino Salvador. O chamado. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião, e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber o que seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado, levou-o para casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido, e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco então renunciou a toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las. Renúncia de São Francisco de Assis. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pediu esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subazio, cuidada pelos beneditinos. Ali o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do evangelho da missa daquele dia dizia: ide a pregar, dizendo, o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. Milagres de São Francisco de Assis. Deus lhe concedeu o dom da profecia e o dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosas, em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou 5 depois com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar, com um beijo, o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: não se há que admirar mais o beijo do que o milagre.